Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém? Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Se você quiser, deixe sua Bíblia já aberta em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7, para nós entendermos o que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Sábado, acho que já era madrugada, com alguns irmãos, nós fizemos uma live para um povo lá de Sergipe, e o tema da mensagem que estava sendo falado era sobre Jó. E na minha oportunidade eu não falei sobre Jó, sobre essa live. Só que depois eu fui para casa e falei, nossa, 3 pessoas falaram sobre Jó. É um livro bem conhecido, um livro que marca uma passagem de sofrimento de uma pessoa. Nós já ouvimos diversas pregações sobre Jó. Só que o ponto que me chamou a atenção foi a última frase do texto que nós lemos, aonde diz assim: se desviava do mal. Além dele ser reto, íntegro e temente a Deus, ele se desviava do mal. Eu já parei para pensar, não sei se você já teve essa reflexão com você. Eu parei no texto e pensei, desviava-se do mal. Aí eu me perguntei, qual mal? Qual tipo de mal que ele se desviava? Eu fiquei com isso na minha mente, qual tipo de mal? Então eu fui para a Bíblia, eu fui ler, porque Deus se atentou tanto a esse homem. Qual é o mal que ele se desviava? E eu vou falar hoje, vou ver se o tempo dá, se eu consigo, espero que sim. Eu quero falar sobre o mal natural, o mal humano e o mal espiritual, para que a gente possa entender qual é o tipo de mal que nós devemos nos desviar, ou qual é o tipo de mal que está nos acontecendo. Se esse mal ele é natural, se esse mal ele é humano, ou se esse mal é espiritual. Porque se eu identificar qual é o mal que está vindo sobre a minha vida, eu vou saber lidar com aquele tipo de mal. E é isso que Deus colocou no meu coração, é isso que Deus trouxe para a minha vida, é isso que eu fui entender por que Jó se desviava do mal. Qual é o mal que Jó se desviava? Eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos para que eu e você venhamos aprender de Deus, porque muitas das vezes nós estamos enfrentando alguns maus nas nossas vidas, nos nossos familiares, nos nossos entes queridos,
Mas nós muitas das vezes, por causa das situações, nós não sabemos identificar qual é o mal. O mal ele é natural? É um mal humano ou é um mal sobrenatural, espiritual? E se nós não soubermos qual é o mal, qual nós iremos enfrentar? Às vezes é um mal espiritual e você quer tratar como um mal natural. Às vezes é um mal natural que acontece comigo e com você e você acha que é um mal espiritual. E se nós não distinguirmos o que é mal natural, o que é mal humano e espiritual, irmão, nós não sabemos, nós não teremos ferramenta para lidar com o inimigo, com aquele que nos afronta. E nós ficamos perdidos diante disso. Então Deus trouxe ao meu coração esse tema ao qual nós iremos falar hoje. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ler alguns versículos, não vai ser tão dinâmico, vai ser mais de ensinamento para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Gênesis, para que nós começássemos a falar sobre o mal natural. Não, desculpa, irmão, vamos para Gênesis depois. Abra sua Bíblia em Jó 2, do 9 ao 10. Só aqui para que você entenda. Depois a gente vai para Gênesis. Jó 2, capítulo 9 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Não o mal de Deus, mas o mal que veio sobre nós. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A Bíblia diz, querido, então quando Jó, o mal veio sobre ele, e a mulher então chega diante dele, daquilo que nós vimos, que o diabo chegou diante de Deus e atacou a vida de Jó. Não é esse ponto que eu quero entrar, mas que você entenda que a primeira resposta dele foi: falas como uma louca mulher. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal que veio sobre a nossa vida. Ou seja, a resposta que Jó deu para a mulher dele foi a resposta humana, natural. Porque Jó ainda não tinha o entendimento, ele não sabia que no mundo espiritual ele estava sendo confrontado. Então Jó, no primeiro entendimento, ele repreende a sua mulher. Aí eu comecei a entender que Jó ele não conseguiu absorver quando o inimigo entrou na sua vida e destruiu seus bens, destruiu sua família, os seus filhos, os seus bens, a sua riqueza. Ele entendeu que para si aquilo foi algo natural, porque desceu fogo do céu. Então, ou seja, ele entendeu que se você olha o bem que Deus nos deu, o bem que nós adquirimos, foi bens, mas o mal que ele me sobreveio você não quer aceitar. Só que esse era o mal natural, esse era o mal espiritual. Mas Jó, no primeiro momento, tratou como natural. E eu queria começar a compartilhar com vocês alguns tipos de mal natural, o qual eu e você enfrentamos todos os dias. E o mal natural ao qual nós devemos superar, ao qual nós devemos muitas das vezes nos conformar, aleluias, é com a dor. Esse é o mal que vem sobre a minha vida e sobre a sua, que é algo natural, ele não é espiritual. É o mal que acontece, por exemplo, quando você
bate o seu pé quando você escorrega e cai, quebra uma perna, quebra um dedo, se corta. É um mal que lhe sobreveio, mas é algo natural que aconteceu. Não que o inimigo quis que lhe acontecesse, mas ele aconteceu naturalmente. Quando vem algo sobre a minha vida, sobre a sua vida, talvez uma dor de cabeça, talvez uma enfermidade que venha sobre mim, sobre você, nem todas as vezes necessariamente pode ser algo espiritual, mas algo natural. Por que eu sei disso? Por que eu entendo sobre isso? Porque a Bíblia diz que o meu corpo, o teu corpo é um corpo corruptível, é um corpo que está sujeito aos malefícios dessa vida. Ou se você começar a entender, se nós pegarmos uma pessoa que ela é um alcoólatra, por exemplo, um viciado em droga, o que vai acontecer com o seu corpo natural? Através de algo ilícito que ele colocou para dentro do seu corpo, aquilo que ele ingeriu para si, danificou os seus órgãos. E logo se danificou os seus órgãos, trouxe o mal para a sua vida. Que muitas das vezes não é um mal espiritual, mas é um mal que ele colocou para dentro de si, que danificou o seu corpo, danificou o seu fígado. Isso é um mal natural que nos acontece. A dor de nós perdemos um ente querido, de uma pessoa próxima, ao qual nós amamos, ao qual nós queremos bem. Essa é a dor que acontece sobre a minha vida, sobre a sua, quando alguém próximo a nós sofre um acidente, ou muitas das vezes é levado por Deus. Essa dor que eu e você sentimos, que nós choramos, nós temos sentimento de afeto, de carinho, é uma dor a qual natural que Deus colocou sobre a minha e a sua vida, é que nós teremos que passar e superar ela. Nós precisamos entender que isso é algo natural. Só que nós também precisamos entender que existe um mal humano. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Jó capítulo 4, versículo 8 diz assim: segundo eu tenho visto, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também o colherá. Ou seja, o ser humano, ele é mau, ele produz maldade. Eu queria que você então fosse para o texto que eu tinha dito, Gênesis capítulo 6, verso 5. Então, quando Jó fala em 4:8, que aquele que semeia a maldade, isso também colherá a maldade, muitas das vezes os males que a humanidade, o qual nós enfrentamos, é consequência das nossas próprias ações. Muitas das vezes o mal que eu e você desejamos para o nosso irmão, para aquele que nos persegue, muitas das vezes esse mal que acarreta a nós é consequência das nossas próprias ações. Como pastor, quando você deseja o mal, quando você quer prejudicar no seu trabalho aquela pessoa, quando você quer interferir em algo para prejudicar o seu irmão, quando você quer prejudicar a sua irmã, você está trazendo mal para si mesmo. E nós fazendo isso, a Bíblia diz em Jó que nós colheremos. Nós estamos cultivando, semeando a maldade, por isso nós também acolheremos ela. Nós também iremos colher o preço da maldade ao qual nós estamos fazendo. E muitas das vezes o mal que nos está acontecendo é por causa daquilo que nós temos semeado. E esse mal está vindo sobre a minha e a sua vida. E Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: quão mal é o ser humano, querido. Versículo 5 diz assim: viu o Senhor
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Ou seja, Deus viu, irmão, depois do pecado, que o ser humano era ruim, ele era mau. Ele queria ver o mal do seu próprio irmão, da própria criação de Deus. A imaginação do ser humano se multiplicou em maldade. Só que a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Deus sentiu o desejo de exterminar o que ele tinha feito, que ele tinha criado, a Bíblia diz que então ele olha para a humanidade, e ele olha para o homem que é chamado Noé, e a Bíblia diz, porém, achou graça aos olhos do Senhor em Noé. E muitas das vezes o que acontece com a minha e com a sua vida é que Deus olha para mim e para você e acha graça sobre a minha vida. Deus acha graça sobre a tua vida. E pela sua misericórdia, algumas coisas não acontecem na minha e na sua vida, irmão. Não porque nós somos bons, porque a palavra diz que nós somos maus. Mas o Senhor ainda olha para mim e para você e ainda acha graça. Aleluia. Abra comigo, querido, em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Eu quero que você entenda, meu amigo, quanto eu e você, nós somos maus. Aleluia. Você não é bom, você é mau. Nós somos maus. E às vezes nós queremos lutar com o inimigo espiritualmente, e a gente é mau. Jesus disse em Marcos, não foi Mateus, desculpa, irmãos. Marcos 7, 21. Diz assim, para não tomar o tempo dos irmãos, Jesus diz que dentro do coração dos homens, Jesus está dizendo, irmão, é que precede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, esses males vêm de dentro e contaminam o ser humano. Ou seja, vem dentro de mim, dentro de você. Por isso que a palavra do Senhor, mais quando eu me chego a Deus, mais Deus chega até a mim. E quando Deus chega até a mim, eu me apresento a Deus, Deus mais me limpa. Por isso há uma necessidade de eu te convocar, de eu te chamar, para nós estar mais próximos diante de Deus, porque nós somos maus, nós julgamos mal, nós vemos o mal do outro, nós achamos que o outro é mau, nós achamos que o outro é. E nós temos que entender, querido, que a Bíblia diz, Jesus diz sobre mim e você, embora que eu e você somos maus, do nosso coração há tudo isso. Do nosso coração a todos esses procederes. Tudo isso procede, não é de algo maligno, não é do inimigo ainda, mas é algo do meu e do teu coração. Sabe por que isso procede? Porque o que nos afasta de Deus, querido, é o pecado. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. E quando nós nos afastamos do pecado, meu irmão, aleluia, é somente a sua graça para nos resgatar. É somente a sua graça para trazer para perto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então por isso que algumas coisas de mim e de você que nós escolhemos, não é somente o inimigo que entrou.
É porque o teu coração é mau, porque você está longe dele. E quando nós nos afastamos dele, querido, essas coisas vêm para o meio do teu coração. Essas coisas a Bíblia diz que ela procede do ser humano. Ou seja, Deus diz que ainda não é uma influência maligna, mas ela procede de dentro de mim e de você. E o inimigo, ele sabe disso. E ele vai usar a sua ausência diante de Deus para usar o que já é mal dentro de você. Aleluia. Ele vai usar as brechas ao qual nós damos, e aonde ele vai entrar, ele vai minar, ele vai usar o que já está dentro de mim, dentro de você. Por isso que Jesus disse: dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. E eu, quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, quanta coisa abre o teu coração. Porque se você ler, não é forte isso aqui. Deus, Jesus dizendo assim: abra a prostituição no teu coração. Há furtos, há homicídio, há adultério, há avareza, há malícias, há dolo, há lascívia, há inveja, há blasfêmia, há soberba, há loucura. Ele diz: olha, todos esses males vêm de dentro e contaminam o ser humano. E muitas das vezes nós achamos que somos alguma coisa. Esse é o mal humano. Só que Jó, ele vai falar, a Bíblia vai dizer sobre o mal espiritual, que nós vamos entender para que você possa compreender quando você estiver vivendo os seus dias mal, quando o mal lhe sobrevier, você vai conseguir identificar se é o mal natural, se é o mal humano, ou se é o mal espiritual. E quando você for identificando, você vai saber quais armas você vai utilizar para enfrentar esse mal. Você vai ter as armas a qual você vai saber identificar e lidar com elas. Porque quando nós enfrentamos o mal espiritual, sendo que o mal, ele é natural, irmão, não vai surtir efeito. Porque não é espiritual, ele é natural. Uma certa vez eu ouvi dizer assim: o inimigo furou o pneu do meu carro. Eu estava indo para a igreja e o pneu furou. Foi o inimigo. Não, irmão, não foi o inimigo. Seu pneu furou porque você passou no prego. Seu pneu furou porque talvez tivesse careca. Ele simplesmente furou. Não, mas foi o inimigo. Não foi, irmão. Sabe por que não foi o inimigo? É simples de identificar. Porque o inimigo, ele não ia só furar o seu pneu para você parar o carro e chegar atrasado. O inimigo ia querer destruir você dentro do carro. Ele queria não só furar o pneu, ele queria que você desgovernasse, para que você entrasse em frente de um caminhão, de uma carreira, e a sua família fosse liquidada. Era isso que ele queria, se ele quisesse. Se o inimigo quisesse destruir a sua vida, não é você tomando um corte numa mão, não é você escorregando, jogando bola, não é você escorregando diante da sua casa numa escada, não. Talvez você caiu e você escorregou na sua escada porque você desceu depressa demais. É algo natural, você se apressou demais por algum compromisso e você caiu. Não é o inimigo que quis aquilo, você que se apressou. Algumas coisas e atitude que você vai, não é o inimigo que fez, foi o seu posicionamento, a sua impulsão fez aquilo acontecer. E quando nós atacamos algo, o inimigo olha para mim e fala assim: ele nem sabe o que ele está lidando. Ele nem sabe. Ele não sabe nem quais as armas que ele está utilizando para lidar com o seu mal. Quando nós utilizamos, querido, quando nós adulteramos, quando nós blasfemamos, quando nós nos prostituímos, quando nós furtamos algo de alguém para nós, essas coisas, querido, elas estão dentro de nós, porque nós somos maus. Nós queremos aquilo que é do outro. Nós queremos
aquilo que não é nosso. Isso está dentro de nós. O que leva a nós fazermos isso? O que leva eu e você a furtar? O que leva eu e a você a adulterar? O que leva eu e você a usar coisas ilícitas? É uma coisa muito simples de identificar, que muitas das vezes nós achamos que é algo mirabolante. Não, irmão, nós somos maus, e nós, por sermos maus, nós estamos nos afastando de Deus, e essas coisas que é carnais, que vem de dentro, ela vai se sobrepondo sobre a nossa vida, ela vai tomando conta de mim e de você, vai chegando ao coração, que dá raiz ao pecado, e o pecado ele vai ser consumido, porque quando ele cria raiz, o pecado cria raiz no coração, logo ele está sendo exposto para ser consumido. É aí que o inimigo entra na minha e na sua vida, e ele utiliza, aleluia, ele utiliza a maldade que já existe em mim e em você. Qual maldade, pastor? Aquela com a qual Adão foi arrancado da desobediência. Essa daí que entrou dentro de nós, quando eu e você nos afastamos do Senhor, quando eu e você somos prepotentes diante de alguns irmãos, como nós somos prepotentes diante do nosso patrão, diante das pessoas, porque eu e você achamos que nós somos mais. O inimigo então ele entra nisso, e quando ele entra nisso, querido, aleluia, vem o mal sobre mim e sobre você. E muitas das vezes nós não sabemos identificar isso. E por nós não sabemos identificar qual é o mal, nós perecemos. Por que nós perecemos? Porque nós pedimos oração. Ô pastor, então eu não posso pedir oração? Você pode pedir oração, mas você primeiro precisa saber por que disso. Você concorda se for algo natural, o pastor vai orar, não vai resolver? E às vezes nós nos perguntamos: ô Senhor, por que houve aquela oração e não houve resultado? Porque muitas das vezes nós oramos por algo espiritual e é algo natural. Nós oramos por algo espiritual, muito espiritual, e é algo humano. O que é algo humano? Caráter, por exemplo. Não é algo que Deus entra na sua vida, meu irmão. Você tem que ter caráter. Caráter não é Deus que entra na sua vida e muda. Caráter, eu preciso mudar. Eu preciso criar caráter. Eu preciso ter caráter. Eu preciso ter integridade. Eu preciso ser reto. Eu preciso desviar do mal. Eu preciso. Porque todas as vezes que eu quiser utilizar de forma, o Senhor tem que tirar. E a minha parte? Eu não faço. E Deus colocou isso no meu coração para que nós possamos, querido, refletir sobre o que é espiritual, sobre o que é carnal. Olha o mal espiritual, Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Antes disso, antes de nós abrirmos Jó 7, abra Mateus 6, 22. Aleluia. Deus vai nos libertar, irmão. Aleluia. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos ser libertos. Aleluia. Aleluia. Do mal que nos aflige. Mateus 6, 22 diz assim: se alguém olha algo com maus olhos, logo a malícia toma conta do seu coração. Pois são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso ou iluminado. Olha que palavra, irmão. Se alguém olhar algo com maus olhos, logo a malícia toma conta do seu coração. Se você já olhar com os olhos maus, logo aquilo vai tomar conta de si. Da lascívia, do furto, do homicídio, do suicídio. Ela vai tomar conta de mim e de você. Se nós olharmos com os olhos bons, e ele diz assim: se alguém olhar com maus olhos, logo a malícia toma conta do coração. Mas, porém, pois são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se o meu olho for bom, eu vou me desviar do mal. Se meu olho for bom, eu não vou pecar contra Deus. Porém, se meus olhos for mal, a lascívia vai entrar, a malícia vai entrar no meu coração. Entra no meu coração, entende? Somos maus os olhos. Eu tanto posso observar e olhar com maldade ou com bondade. Independente da maneira que eu olhar, aquilo virá sobre a minha vida, tanto o mal ou o bem. Agora vamos ver o mal espiritual, que está em Jó, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por lá. A Bíblia diz, querido, que em Jó, duas vezes isso acontece, tanto no texto que nós lemos, tanto em Jó capítulo 2, versículo 1 e 2. Ou seja, Satanás sempre esteve diante de Deus, afrontando persistentemente o próprio Deus para perseguir os seus servos. Ou seja, constantemente, querido, no mundo espiritual há guerra espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida, para não estar diante dele, para não adorar a ele, para não estar na sua presença. Esse é um tipo de mal espiritual que nós devemos identificar. Muitas das vezes, quando nós sentimos cansaço de cultuar o Senhor, de estar com Ele, de querer o conhecer cada vez mais, o inimigo ele está entrando nesse mundo espiritual para afrontar eu e você, para afrontar a nossa adoração diante do Senhor, para afrontar a minha entrega, a tua entrega diante de Deus. Esse é o mundo espiritual ao qual nós enfrentamos. Quando nós sentimos fraco de adorar, quando nós chegamos à casa dele, não temos força para bendizer o seu nome, quando nós não temos força para o adorar, quando nós não temos força para jejuar, quando nós não temos vontade simplesmente de estar diante dele, da sua presença. Quando isso acontece, pastor, quando você simplesmente discute com o cônjuge da sua casa e ele diz para você que não vai ao culto, ou que ela não vai ao culto, ou que não quer saber, sabe o que você está dizendo? Não importa para ele, não importa para ela estar diante do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é guerra espiritual, no mundo espiritual, porque o inimigo não quer ver eu e você adorando ele. Isso é fácil de identificar. O inimigo nunca quer ver eu e você diante dele, aos pés dele, adorando a ele, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que nós somos pecadores. Ele não quer. O inimigo só quer colocar sobre a minha vida, sobre a sua vida, obstáculos, porque ele está sempre diante de Deus, nos afrontando, nos apontando. E eu, quando olho para cá, eu começo a imaginar o inimigo atacando a minha vida.
adorar. E Deus olha para mim e para você com ar de decepção, porque Deus olha para si, nossa, é um servo. Aí o inimigo está lá afrontando eu e você diante de todos os anjos e fala assim: olha, a criação que você fez, ela não quer te adorar, ela quer ficar em casa. A criação que você fez, olha, ela quer ficar no Netflix, ela quer ficar no entretenimento. Olha, esse que você criou, ele não te serve por que você é, mas por aquilo que você o dá. E Deus olha para mim e para você de lá do céu, Ele não olha para mim a sua vida, e nós ficamos negligenciando estar diante dEle. Nós negligenciamos estar em sua presença. Aí Deus começa a olhar para mim e para você e começa a observar como eu e você observamos nossos filhos. Sabe o que Deus observa? Aí começa a olhar, e talvez Deus nem fale nada para o inimigo. Talvez Deus nem fale nada quando Ele apresenta a minha vida e a sua lá. Ele falou de Jó, sabe por quê? Quando o inimigo chegou diante de Jó e falou: olha, por onde você vem? Ele falou: vim de onde? De acaso. Deus falou de Jó, viu meu servo Jó? Quando Deus falou de Jó, Maurinho, meu servo Jó, eu já estava observando ele, ó. Deus sabia quem era. Tempos. Deus está observando em você, ó. Por isso que Ele falou: observar se meu servo. Observei. Mas também, você dá tudo? Ele falou: é mesmo. Eu estou observando ele, vai lá. E talvez quando o inimigo chega na presença de Deus, fala assim: olha, teu servo lá, pastor Fernando. Vou usar ele como exemplo. Ó, teu servo lá, Fernando. Não está querendo te adorar. Ó, está com preguiça de orar. Deus abre observando. Aí o inimigo fala assim: lembra quando ele estava lá doente? Quantas igrejas ele foi te buscar? A necessidade fez ele te buscar. Ele está lá porque ele te ama. A necessidade fez te buscar. Sabe o que é isso, gente? Entendeu, irmão? É Deus ser capaz de dar a cabeça da verdade. Quando eu e você negligenciamos estar com Ele, Deus olha para mim e fala assim: olha, quando você precisa, você sabe vir. Quando você precisa, você sabe jejuar. Quando você precisa, você sabe fazer 21 dias. Quando você precisa, monte para você no impedimento. Quando o mal vem sobre a sua vida, você sabe buscar meses e meses. Mas tudo está bem, né? Tudo bem com você, né? Está ganhando bem? Você tem enfermidade na família? Está tudo correndo bem, né? Precisa estar na minha presença agora. Quando eu li isso aqui, eu comecei a ver as negligenciadas que eu já dei muitas diante de Deus. E a gente muitas das vezes somos altivos. Achamos que somos dono do conhecimento. Na verdade, sabe que nós somos amante de nós mesmos. Queremos liderar nós mesmos. Achamos autossuficientes. Porque achamos que conhecemos um pouco de Bíblia. Só que Deus está nos observando. Tanto Deus sabe quem somos eu e você diante dele, como o inimigo também sabe. E o que Deus confrontou eu no meu coração foi para mostrar para vocês, para nós sabermos identificar quando o mal sobrevier sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus colocou no meu coração, falou: filho, eles precisam saber quando é espiritual, quando é natural. Eles precisam ter armas para lutar. Ele precisa ter arma. Isso mexeu ao meu coração.
Eu não sei se mexeu o seu, eu não sei se te comove isso, mas a presença de Deus fala comigo. Aleluia. Aleluia. E não me importa, irmão. Deus fala comigo. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes quando eu me sinto que muitas das igrejas que eu passei, com pastores que eu já convivi, a gente sente os membros, eles sempre trouxeram algo tipo para o altar, dizendo assim: o pastor nunca se preocupou comigo, o pastor nunca perguntou sobre a minha vida. Eu sempre ouvi isso, mas eu também sempre reparei, a ovelha nunca chegou no pastor e perguntou: e aí, pastor, você está bem? E aí, pastor, você precisa de uma ajuda? Nunca vi a ovelha chegar no pastor e falar isso. Você está precisando de ajuda, pastor? Jesus. Você está precisando de alguém para te ajudar em oração? Você está precisando de alguma coisa que eu possa confortar a tua jornada? Nunca vi. Mas nem por isso o pastor deixou de dar atenção. Nem por isso o pastor deixou de orar. Nem por isso pastores deixaram de buscar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus se consola. Aleluia. É Deus que traz o bálsamo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É Deus que renova. Então, quando nós estamos diante da obra do Senhor, fazendo a vontade dele, às vezes o renovo, a gente espera de pessoas, mas às vezes o renovo vem do altar, ao qual nós estamos exercendo. Por isso que eu sempre digo: você que tem chamado do Senhor, não deixe de exercer, querido. Se as pessoas não se importam, se as pessoas ou não têm tempo, ou por algum descuido não te procuram, não te perguntam, irmão, não se importa, Deus testifica você. Faça a vontade dele, que ele vai te visitar. Faça a vontade dele, que ele vai renovar o teu ser. Ele vai te renovar e dizer: eles são teu pai, eu cuido de ti. Mas por mais que as pessoas não estejam te olhando, eu estou te olhando. Eu estou cuidando de ti. Deus, aleluia. Então por isso que eu sempre digo, irmão, quando Deus chama eu e você para algo, irmão, não deixe de fazer, porque Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar aquilo que você está fazendo diante do Senhor. Creio, Jesus. Aleluia. E Deus começou a falar comigo. Falei: Senhor, aleluia. Então nós temos esses males, querido, o natural, o humano e o espiritual, ao qual nós devemos compreender e entender como enfrentá-los. E como nós vimos, saber sobre a nossa natureza humana, essa maldade. Porque a Bíblia diz: aquele que semeia a maldade, maldade colherá. A Bíblia diz também que Jó se desviava. Jó capítulo 28, versículo 28 diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ou seja, quando você adquire a sabedoria e você entende, você se aparta do mal, você tem um entendimento do que você aprendeu. Por isso que ele diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quando eu temo o Senhor, Deus me dá sabedoria. E quando eu me aparto, eu tive entendimento da sabedoria que Deus me deu. Por isso eu me apartei do mal. O mal, esse mal, ele está dizendo, é o mal humano. Esse mal de lascívia, esse mal de furto, de assassinato, esse mal de invejar meu irmão, de querer o mal do meu irmão. É esse mal que Jó se desviava. Já não queria o mal dos seus irmãos. Já não queria o mal das pessoas. E a Bíblia diz que Jó, por não saber o que seus filhos faziam,
A Bíblia diz que Jó, ele oferecia sacrifício ao Senhor pelos pecados que ele viesse a praticar. Jó se preocupava tanto com a vida espiritual dos seus filhos que ele falava: Senhor, eu vou sacrificar a Ti por aquilo que eles vierem a pecar, que eu ainda não sei, mas eu vou sacrificar para pedir perdão. Então Jó se desviava desse mal. E muitas das vezes, quando vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse mal, irmão, ao qual nos surge dentro do meu do teu coração, que quando nós nos afastamos do Senhor, que nós queremos, nós fazemos muitas das vezes questões ou questão de estar diante dele, adorando a Ele por coisas pífias, coisas pequenas. Esse mal, ele vem sobre a nossa vida. Na verdade ele não vem, ele já está enraizado aqui dentro, ele só vai aflorar. Ele aflorando na minha vida, como eu disse, criando raiz. O inimigo vai aproveitar isso, ele vai trazer ao meu desejo, ao teu, aquilo que já está aqui dentro. É quando acontece muitas das vezes casamento se destruir. É quando os meus olhos começam a olhar a minha irmã, começam a olhar as mulheres, começam a olhar outras mulheres com os olhos lascívios. Quando os meus olhos começam a olhar com olhos maus, não com olhos bons. Quando eu não começo a mais desviar desses males. Quando eu começo a ingerir algo alcoólico, ao qual me tira da presença do Senhor. Quando eu começo a ingerir algo, drogas ilícitas. Quando eu começo a fazer abominações. Quando eu começo a furtar, quando eu começo a roubar, é algo que já está dentro de mim. Aí ele começa a aflorar, porque vai criando raiz. E o inimigo, sabendo disso, porque o inimigo nos observa, ele está ao nosso derredor, e ele sabe que eu e você não mais buscamos, não mais oramos, não mais jejuamos, e ele olhando para mim e para você, ele fala: é o momento agora de eu encostar nele, de eu começar a dar o que ele quer, porque a nossa maneira de falar vai ser mudada. Nós vamos falar aquilo que não é mais de Deus, mas aquilo que está no coração. Ou seja, você vai começar a falar as coisas do mundo, e quando o inimigo vê isso saindo da minha boca, da sua boca, ele vai entrar na minha vida, ele vai entrar na sua vida, e ele vai vir para destruir a nossa casa. É isso que ele vai fazer. Ele não vem brincar comigo e com você, ele vem destruir. Aleluia. Ele vem matar, vem destruir, ele vem fazer arranhão. O inimigo não está brincando de ser inimigo, não, irmão. Eu e você, às vezes, nós brincamos mesmo de ser crente, mas ele não deixa, ele não é menino para ficar brincando de ser inimigo. Ele é inimigo declarado de Deus. Ele quis usurpar o trono de Deus, ele quis ser maior do que Deus. Aleluia. Não somente ele quis, como ele levou a uma terça parte de anjo, muito maior do que eu e você, verdadeiros adoradores de Deus. Ele arrastou com ele um terço do céu para seguir ele. Aleluia. Mas quanto mais eu e você, pecadores, temos nem força para orar, temos nem força para buscar, temos nem força para jejuar. Ele arrastou com ele aqueles que diziam: santo, santo, santo. Ele arrastou com ele, fez a sua cabeça e levou junto. Quis usurpar aquilo que era de Deus, quis ser igual a Deus, quis ser maior do que Deus. E o que deixa o inimigo mais furioso, querido, aleluia, que a misericórdia do Senhor enviou o seu filho. É isso que o inimigo não aguenta. É isso que o inimigo olha para mim e para você, ele não aguenta. Aleluia. Mas porque Deus ainda enviou o seu filho. Eu amo tanto essa criação. Eu amo tanto meus filhos, como eu enviar meu filho por toda a pecador, o cara de Adão. Aleluia. Para morrer naquela cruz para salvar dos pecados. É Deus. Aleluia. E disse assim: diabo, eu vou enviar meu filho. Vai morrer por todos eles. Aleluia. É por isso que eu não me conformo com muitas das coisas, irmão. Eu não me conformo com muitas das coisas de altivez.
Não me conformo com soberba. Meu Deus, aleluia. Quando eu olho para isso, cada vez que eu olho para isso, eu me digo cada vez mais assim, quão miserável eu sou. Quão miserável eu sou. Aleluia. Faço nem o mínimo. Já me acho alguma coisa. E o inimigo então ele entra para destruir a minha vida, para destruir o seu lar, para destruir a nossa vida financeira. Você sabia que o inimigo ele sabe qual o ponto que mais nos toca? Ele sabe. Ele sabe aonde mais machuca. Já estou terminando. Não vou conseguir terminar. Eu ia falar sobre orar. Eu não vou conseguir buscar. Não vou conseguir terminar. Ele fala em buscar o bem de Jó. Eu vou terminar outro dia, irmãos. Essa mensagem. Eu não vou conseguir terminar, não vou passar muito do horário. Nós paramos nos desviar. Falta buscar o bem. Falar o que é então o mal. Como vencer o mal. Tem esses tópicos ainda. Eu ensinar para você como nós iremos vencer o mal. Através do quê? Como? Aleluia. Mas Deus não vai se permitir ultrapassar o horário. Eu queria parar aqui, se Deus permitir, eu trago no domingo que vem. Em nome de Jesus, para continuar essa mensagem. Para você entender o que Deus quer fazer comigo e com você. Eu tentei acelerar. Mas tem bastante coisa que eu não queria passar por cima. Vai perder a linha de raciocínio. Não vai conseguir compreender o que Deus quer falar comigo e com você essa noite. Eu só queria que você entendesse que existem alguns maus. No qual eu toquei. O mal natural, o mal humano. E o espiritual. E eu queria também trazer para vocês. Vou trazer no próximo domingo. Vamos continuar com essa mensagem. Fiquem com ela. De onde surgiu o mal? Como vencer o mal? A Bíblia diz, irmão, como nós devemos fazer. Como esse homem conseguiu chamar a atenção de Deus. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Eu queria estender porque se eu entrar no outro tópico, em nome de Jesus, nós não iremos concluir. Mas no próximo domingo nós iremos concluir essa mensagem. Aleluia. Deus vai falar poderosamente a minha vida e a sua vida.